Sejam bem-vindos. Este é um espaço onde buscamos compreender as raízes da nossa fé à luz das Escrituras Sagradas. E o tema que nós vamos estar desenvolvendo nessa live hoje é sobre a parábola das 10 virgens. O que isso tem a ver comigo? Então são verdades profundas que não podemos deixar passar desapercebido. Fique comigo até o fim e entenda um pouco mais sobre o que Jesus estava dizendo com essa parábola e o que isso tem a ver comigo. Como eu tenho dito para vocês, fazem 40 anos que eu tive uma experiência de conversão. Falo nós por causa da minha esposa, né? Nos convertemos juntos. E nesses últimos anos nós resolvemos buscar conhecer mais sobre as raízes da nossa fé. Da onde veio a tradução da Bíblia, o que realmente a tradução tem e que não está batendo muito com o original. E aí nós começamos a descobrir algo sobre a cultura da época de Jesus, a língua que Jesus usava, como é que era no tempo de Jesus, e a gente começou a entender muitas coisas de uma forma ampliada, e é isso que a gente está tentando passar aqui para vocês, ok? Então nós vamos estar falando do tema onde está em Mateus 25, capítulo 25, do versículo 1 ao 13, onde Yeshua explana essa comparação, essa parábola das 10 virgens, mostrando uma realidade espiritual muito profunda a partir dessa comparação. E para nós entendermos um pouco sobre o que Jesus estava falando, é necessário que nós compartilhemos sobre como que era o casamento na época de Yeshua, como que se fazia o processo do casamento, como é que construía isso, né? Uma vez que Jesus estava falando sobre isso, para os judeus era normal, porque já era a cultura deles, né? Que não é a nossa cultura. Aqui no Brasil não é essa cultura. Então é importante saber por que Jesus estava colocando daquela forma. O que ele estava mostrando de fato para as pessoas através daquela comparação, uma vez que era popular, né? O entendimento do casamento judaico. Então, vamos lá falar do processo então do casamento judaico. Tudo começava quando um homem e uma mulher decidiam que eles queriam constituir uma família, né? Não tinha esse negócio de namoro não, queridos, não existia esse negócio de namoro. Então, uma vez que os dois definiam, eles tinham que fazer um contrato legal de noivado, se chamava Kiddushin, né? Do hebraico Kiddushin, é um contrato legal de casamento. Ele fazia esse contrato e ali tinha uma ketubá que era feita. Essa ketubá era um documento, né? Era um contrato que era feito onde o noivo ele se responsabilizava pelo casamento, pela sustentação da família, e era tudo escrito sobre o dote que ele tinha que pagar para a família da noiva, e isso era um documento legal, né? A própria Constituição local, ele era obrigado a cumprir aquilo que era posto no contrato e era registrado em cartório dentro do nosso entendimento, né? No caso, eles tinham os Beit Din, né? Que eram lugares de estabelecer juízo sobre questões, e esse Beit Din agiria diretamente com ele se ele não cumprisse o que estava constituído naquele contrato de casamento chamado Ketubá, ok? Quando eles faziam esse documento, já era considerado legalmente casado, embora ele não pudesse tocar na noiva, ok? A noiva ficava na casa do pai dela até o noivo preparar um lugar, e então ele vinha buscar a noiva na casa do pai dela e levar para o lugar que ele preparou para eles constituírem família. Então é interessante que no caso de Maria, quando ela ficou grávida de Jesus e José tinha feito esse contrato de Ketubá, o Kiddushin, né, com Maria, eles não podiam se tocar. E quando Maria aparece grávida e fala para José que ela estava grávida e explicou o processo, José não entendeu. E ele propôs no casamento divorciar dela, porque embora eles não tivessem tido relações de intimidade, porque eles tinham feito o Kiddushin, né, que era o contrato, e ele estava se preparando para arrumar condições para o casamento efetivamente acontecer, e a Bíblia diz que ele pensou: como que eu vou divorciar de Maria, porque ela engravidou e não foi de mim?
E ele não entendia porque era algo espiritual, né? Coisa que o anjo de Deus veio depois para José e falou: olha, não tenha medo de casar com Maria, porque o que dela está sendo gerado é santo, é sagrado, né? E aí José, então, ele vai buscar Maria, leva para o lugar que ele preparou e ele se casa efetivamente com Maria. Então, neste processo da Ketubá, quando o noivo tinha que colocar no contrato o moar, né? Moar é traduzido como dote, para nós entendermos. Ele tinha que estabelecer tudo. E tinha 3 tipos de moar, 3 tipos de realidades financeiras que ele tinha que estabelecer no contrato de Ketubá. Então nós vemos Yeshua, Jesus, né? Eu falo Yeshua porque é o nome dele em hebraico, falando que em João 14, 2, ele fala sobre preparar um lugar, né? João 14, eu vou preparar lugar, depois voltarei para vocês e vos levarei para mim mesmo. O que ele está dizendo? É dentro dessa visão de casamento, porque nós somos como a noiva de Cristo, a noiva de Jesus, certo? E ele fez o kiddushim com a gente, ou seja, ele pagou o preço, né, vamos pôr assim entre aspas, do dote, porque nós estávamos endividados por causa do pecado. Jesus vai lá, paga o preço por nós, e ele vai até o Pai, e ele vai voltar para buscar a sua noiva, que são aqueles que são fiéis a Deus e às escrituras sagradas. Dá para entender isso, certo? Então, essa parábola, ela vai focar no segundo processo, que é a efetivação do casamento, né? A palavra hebraico aqui, é interessante a gente saber, é nisuim, ok? Então, essa parábola, ela foca nessa segunda fase do casamento, porque o nisuim era a fase onde o noivo já tinha preparado o lugar, e ele volta para buscar a noiva na casa do pai dela e leva ela para ele mesmo, como Jesus disse, né? Eu vou preparar lugar, eu volto e trarei vocês para mim mesmo, ou seja, onde eu estiver, vocês vão estar. Ele falou isso, ok? Então, esse segundo processo, o noivo, dentro da tradição, ele não falava que horário que ele vinha, né? Eles não falavam que horário, eles sabiam que era naquele dia, no caso do noivado, mas não sabiam o horário. Então, o que acontecia? A noiva tinha suas 10 damas, e aqui na parábola, as 10 virgens, elas estavam preparadas, porque normalmente o noivo vinha de noite e não falava o horário, né? Tipo assim, ele não falava o horário para deixar o ambiente assim mais, como posso dizer assim, mais expectativa, né? Havia uma maior expectativa. Hoje a gente vê que as noivas que atrasam, mas na época era o noivo. Então as virgens tinham que ficar esperando com a noiva, com as lâmpadas acesas, né, as tochas, na época, e elas tinham que estar preparadas, porque na hora que viesse o grito, o noivo está chegando, elas tinham que estar todas prontas para iluminar o caminho para a noiva e o noivo irem até a casa que ele preparou, né, que não era distante, muito distante, né, estava dentro de Jerusalém, e ali efetivava-se o casamento quando ele entrava na casa que ele preparou, onde tinha uma festa preparada, e ali acontecia o processo final do casamento, que era quando ele, depois da festa, se uniria à sua noiva e eles se tornariam um, né, de fato se tornariam um. Agora, interessante, nós vemos lá em Oséias 3:3 também, que é muito profético, Oséias 3:3, que ele se casa, a esposa dele se prostitui, e ela foi de muitos outros homens, teve filhos com outros homens, e depois ela fica tão endividada que ela é vendida como escrava. E no leilão da venda da esposa de Oséias, né, lá em Oséias 3:3, repito, diz isso, ele vai e compra a esposa de volta e paga o preço. Aqui está falando já, prefigurando o que Jesus faria por nós, porque a gente também se prostituiu e fizemos um monte de coisa através do pecado, né? E Jesus vai lá e paga o preço e pega o direito de posse sobre nós, porque o pecado é que nos dominava,
Isso é todo um contexto bíblico, fala sobre isso, né? Agora, olha que interessante, olha o que Oséias diz para a mulher, quando ele compra ela de volta, ele diz assim: espere ainda por dias, e não seja de outro homem, até que eu venha. É muito profético, porque Jesus deixou a mesma condição: eu vou preparar os lugares, João 14, e voltarei para vocês, e trarei vocês para mim mesmo. Só que ele não disse quando isso vai acontecer. É bem dentro desse ambiente de casamento judaico, né? Então, essas 10 virgens, né? A palavra aqui é betulote. É interessante a gente saber algumas palavras e o significado delas, né? Que é plural de betulá, ou seja, era uma jovem que vivia na casa do pai, que já estava separada para o casamento, ok? Então, nessa parábola, as 10 virgens eram pessoas que tinham toda uma integridade, pessoas puras, eram virgens mesmo, não só no sentido físico de virgindade, como no sentido de pessoas puras, pessoas que eram, que tinham caráter, né? A noiva não escolhia qualquer pessoa para ser a dama, tinham que ser pessoas que tinham uma constituição de uma identidade que condizia com a santidade que era um casamento, ok? Então, para não tomarmos muito tempo, essas 10 tinham que estar prontas. Então, dentro da parábola, diz que as 10 eram virgens. As 10 tinham toda a aparência de que eram realmente aquilo que se exigia dentro da santidade de um casamento. Só que havia uma diferença. 5 virgens eram prudentes e levaram azeite extra. O que é esse azeite? Era o combustível para o fogo não apagar, e se apagar à noite, como é que elas iam iluminar o caminho para a noiva? Não dava. E outras 5 levaram azeite extras consigo, já pensando, né, prudência, noiva prudência. Se acabar o azeite, vamos levar azeite a mais, para que se acabar o azeite a gente coloca e mantém a chama acesa por muitas horas. A gente vai alimentando a chama e não vamos ficar no escuro. Mas as outras 5 imprudentes não tinham azeite e pediram emprestado. Então, o azeite, ele significa a presença do Espírito Santo. O azeite significa, dentro do nosso contexto, né, de entendimento da Bíblia, representa as boas obras, representa uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade, uma vida de alguém que realmente decidiu que é um discípulo de Jesus Cristo. Isto fala do azeite, e isso não dá para emprestar para as pessoas. Não tem como você emprestar sua santidade para outra pessoa, não tem como você emprestar seu caráter para outra pessoa, né? Então elas não podiam dar o azeite delas também. E elas falavam: vai e compre de quem tem, né? Porque nós não podemos dar o nosso, para que não venha faltar para nós também. Então, no sentido real, Jesus estava ali alertando nessa parábola a natureza da espera. Eu queria que você prestasse atenção, a gente já vai concluir, nessa palavra, natureza da espera, que é exatamente o processo que nós estamos passando. Nós estamos esperando a volta do Messias, Yeshua, né? Ou Jesus, na tradução em português do nome. Nós estamos esperando a volta dele. E se nós morrermos antes, a nossa alma vai ficar guardada, pronta, para que quando ele vier, nós sejamos resgatados, como diz Tessalonicenses 4, que é a primeira ressurreição, né? E vamos ter um corpo glorificado, os que já morreram e os que estiverem vivos, e vamos estar com Yeshua para sempre, com Jesus para sempre. Então, vemos que a diferença das 10 virgens não estava na parte externa. Na parte externa todas estavam habilitadas, né? Mas o que realmente havia de diferença era internamente, eram problemas internos, faltou prudência. Então, essa prudência fala da gente vigiar e orar, essa prudência fala da gente ficar esperto e não se prostituir, né, praticando coisas que são condenadas por Deus. E a gente está aguardando esse tempo da espera, que é a cerne da parábola, era saber esperar, e saber esperar de forma correta, né, se mantendo em santidade com o Eterno. Ok, então houve um grito à meia-noite. Todas dormiram, né? Todas dormiram, e houve um grito: o noivo está chegando. E elas correram, e aí que viram que
As 5 imprudentes viram que não tinha azeite suficiente, que já estava apagando as velas, a chama, foram comprar correndo, mas o que aconteceu é que o noivo veio. As 5 virgens prudentes foram iluminando o caminho até a casa que o noivo tinha preparado. Ele entrou para a celebração das bodas, da festa de casamento, e depois que ele entrou, fechou-se a porta. Então isso era como acontecia, né, na cultura, quando o noivo entrava com a noiva, fechava a porta e oficialmente estava legalizado só os que estavam dentro. Então não era crueldade, não era um encerramento do evento, né? Quem ficou fora não foi esquecido, mas não estava preparado para estar fazendo parte por imprudência, perdeu o dia da visitação, onde o noivo veio levar a noiva e ficaram do lado de fora. E clamaram, né? E a palavra é: não vos conheço. Ou seja, não há intimidade entre nós. Só uma religiosidade. Isso a gente vê também em Mateus 7, 22, né? Quando a porta também se fecha e muitos dirão: curei no teu nome, Senhor. Eu abri igrejas no teu nome, eu salvei vidas no teu nome. E Jesus vai falar o que para eles? Não vos conheço, vocês praticam a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade ações e atitudes nossas sem a lei de Deus. Faz porque acha que é certo, mas não busca saber se a lei de Deus cobre ou não aquela ação, aquela decisão. Então, o que conta aqui, e a palavra usada aqui, não vos conheço, é Yadá, do hebraico. Essa palavra Yadá, ela conota intimidade, né? Tanto que lá em Gênesis 4:1 diz: Adão Yadá a Eva. Adão conheceu a Eva. Esse conhecer é o ato da intimidade, o ato de se tornar um, né? E também a gente vê em Amós 3:2, por exemplo, Deus dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós, Israel, eu conheci, ou seja, me manifestei em intimidade a você. E nós vemos em todo o contexto que Yeshua nos ensina, que Jesus nos ensina, né? Principalmente no Novo Testamento, ele fala sobre intimidade com o Pai. Até em João 17, ele na oração ali, ele fala: Pai, que eles sejam um comigo, ali aí Yadá, comigo, como eu sou Yadá, né, íntimo de ti, que eles sejam íntimos comigo. O processo aqui de uma vida espiritual com Deus é intimidade, ao ponto que Jesus disse para a mulher samaritana lá no poço de Jacó: o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Jesus não falou: eu procuro adoradores para mim. Ele está dizendo: eu procuro adoradores, o Pai procura adoradores para adorar Ele. E Jesus estava ali cumprindo uma missão para levantar este povo para serem os adoradores da intimidade, né? Que é aquela adoração íntima, que é você e Deus ali, sabe, aquele relacionamento pessoal. Isso é uma marca na vida de um cristão que recebeu o Espírito de Deus. E sem o Espírito Santo é impossível a gente conseguir viver em intimidade com Deus. Então, concluindo aqui, queridos, deixa eu ver se eu marquei certo aqui, ok. Mateus 7, 21 ao 23, né, que é essas pessoas que chegavam lá, em outra passagem, dizendo que curei no seu nome, e fiz, isso mostra uma realidade, que eles não são obras que salvam nós. O que salva é a fé, né? Efésios 5:20, se não me engano, diz: somos salvos pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, como eu fui salvo, eu vou procurar conhecer quem é esse Salvador. E Jesus é a palavra, então eu tenho que conhecer a palavra, ao ponto que Jesus fala em João 14:21, quem me ama são aqueles que obedecem às escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Jesus não está dizendo que ele anulou a lei, né? Que é um outro vídeo que está aí, que vocês podem ver no canal. Jesus não anulou a lei, ele estabeleceu a lei de uma forma com essência, ok? Então, o que Deus espera é que nós sejamos essas pessoas íntimas, né? Pessoas que andam em intimidade com Ele, pessoas que têm um coração de amar a Deus
e amar ao próximo é o mínimo que o Espírito Santo de Deus faz quando ele está em nós, a não ser que nós não tenhamos o Espírito Santo. Não adianta nada ser um teólogo, um conhecedor das Escrituras e não ter o Espírito de Deus, queridos. É como um corpo morto, existe o corpo, mas não existe vida. Então, palavra de Deus mais Espírito Santo é igual a vida, e sem essa junção, você pode ser um excelente teólogo, rabino, um PhD em divindade, isso não resolve a questão espiritual, tem que ter os dois. Como Jesus disse para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito. Nascer da água fala do batismo, né, da tevilá do hebraico, que é como se fosse um mikve, né, quando a pessoa estivesse purificando ali por uma decisão pessoal que ela tomou, e publicamente ela é mergulhada nas águas, declarando: eu agora sou discípulo de Jesus, e é batizada em nome de Jesus Cristo. Ok? E nascer do Espírito, porque sem o Espírito não tem selo, não tem garantia, não tem como eu ter convicção que eu estou salvo. Sem o Espírito de Deus não dá, queridos, porque Ele é o testemunho de Jesus Cristo, ok? Tanto que, eu alonguei um pouco aqui o vídeo, né? Mas tanto que lá em Atos 1:8, ele fala que os discípulos dele tinham que ficar em Jerusalém para que fossem revestidos de poder, e só depois eles poderiam ser testemunhas. Eu sempre friso isso, porque eles andaram 3 anos e meio com Jesus, fizeram milagres, operaram no nome dele, e não podiam ser testemunhas. Tinham que ser cheios do Espírito Santo para poder ser testemunho. Como é que é isso? E o fato é que, se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que o Espírito de Deus é o testemunho de Jesus. Então, sem o Espírito Santo, não dá nem para a gente testemunhar aí fora. Você vai conseguir passar teologia, mas não vai conseguir passar o poder que dá vida a essa teologia. Ok? E finalizando, nós vemos, por exemplo, Jeremias 29:13, que diz: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscar de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento. O que é isso? É Yadá, intimidade. Nós vemos a oração central do povo de Israel, sabe qual é? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Né? Ouve Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Ok? Não tem 3 deuses, tem um Deus. E ali também é intimidade. Então, encerrando, nós precisamos tomar uma decisão de viver de acordo com as Escrituras Sagradas. Então, eu termino dizendo para você o seguinte: faz uma análise da sua vida, se está em concordância com as Escrituras, vê se não tem mágoas, porque mágoas são abominações, isso traz poder de Satanás contra as pessoas. Veja se você não está misturando, né, a tua vida espiritual com as coisas desse mundo: pornografia, prostituição, adultério, fornicação, mentira, e tem uma lista enorme que você pode ver isso lá em Gálatas capítulo 5, você pode ver isso lá em Coríntios, em Apocalipse. Tem uma lista de situações que, se existirem em nós, nós perderemos a nossa salvação, não entra no reino dos céus, ok? Não, como disse Jesus, né? Nem tudo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, do meu Deus que está nos céus. Fora isso, nós vamos nos tornar bons religiosos e não vamos ter a vida eterna. E o processo de vida neste corpinho aqui, meu querido, é que nós alcancemos a vida eterna por esse prazo que Deus deu para minha alma neste corpo. Enquanto estou vivo, eu posso tomar a decisão pelo meu livre-arbítrio de me conectar com Deus e de tomar a decisão de ser discípulo de Jesus Cristo. Fora isso, eu estou lascado. Eu posso me tornar um bom pregador, como nós vemos hoje, pregador de tudo quanto é lado, vou falar genericamente aqui, mas o interesse é dinheiro, é fama, é política, está tudo errado, queridos. A intenção do coração está tudo errado. Então, naquele dia: Senhor, Senhor, não conheço. Vocês não entravam em adoração na minha presença, vocês não agiam com justiça, vocês praticaram o que é condenado pela palavra de Deus, e eu não tenho parte com vocês. Então guarde isso, pense sobre isso. Se você puder, veja os outros vídeos desse canal. Nós estamos começando esse canal, então pediria a gentileza, se você puder, se inscreva neste canal, né? Dá um joinha e vamos continuar. Então, repito o que eu disse no começo: o propósito é explicar
para vocês o que eu estou aprendendo, eu e minha esposa, nós estamos aprendendo, quando resolvemos, nesses 40 anos de conversão, nesses últimos anos, resolvemos nos aprofundar e conhecer a raiz da nossa fé, conhecer as raízes, conhecer o ambiente do século I, onde Jesus viveu, conhecer por que mudou, a Bíblia mudou quando Roma assumiu e começaram a fazer os concílios e foram mudando o que de fato é ordenado por Deus, foi mudado. A gente vai falar isso nos vídeos que virão aí, tá bom? Que o bom Deus te abençoe, que você entenda essa explicação e que isso faça bem para você, e nos vemos no próximo vídeo. Shalom!